meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, espero poder vê-los em breve, espero que esse período todo que a gente tem passado acabe logo, para que a gente possa estar junto, cultuando ao nosso Deus. Enquanto isso não acontece, a gente vai se comunicando assim, né, pela internet. E aí hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão bíblica que eu espero que possa edificá-lo. Gostaria de falar hoje sobre vida eterna, sobre a vida eterna que nós temos em Cristo. Algumas pessoas acham que a vida eterna é simplesmente uma vida sem fim. Outros acham que a vida eterna é algo que nós, cristãos, só poderemos desfrutar depois dessa vida, depois que morremos e estivermos com Cristo por toda a eternidade. Esse tipo de visão acaba atrapalhando um pouco, ou pode atrapalhar um pouco o nosso relacionamento com Deus. Eu queria falar sobre isso. Quero ler um texto com vocês que está em João 17, versículo 3. João 17, versículo 3 diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queria fazer algumas considerações aqui. Primeiro, a vida eterna é um relacionamento com Deus. Aqui no texto, a palavra conhecer não significa somente um conhecer intelectual, não é só saber informação sobre algo ou sobre alguém. Muitas pessoas ouvem sobre Jesus, sabem algo sobre Jesus, elas conhecem sobre ele, mas não conhecem a ele, não o conhecem. Então, tanto que é um costume nós orarmos por pessoas que nós desejamos que sejam alcançadas pela graça de Cristo. Nós oramos: Senhor, que fulano venha a te conhecer. É um jeito comum de nós orarmos pela conversão das pessoas. E quando nós oramos assim, nós não estamos querendo que ela simplesmente saiba informações sobre Jesus. Nós queremos que ela tenha um relacionamento com ele, um relacionamento real, aquilo que o pecado separou, né, que esse relacionamento seja restaurado. É sobre isso que é o conhecer aqui de João 17, 3. Quer ver um outro exemplo do uso dessa palavra conhecer? Nós conhecemos bem aquele texto em que fala que no final dos tempos Jesus vai separar os bodes das suas ovelhas, e aí ele vai olhar para aquele grupo ali à esquerda e vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não os conheço. E aí, como assim, né? Não os conheço. Jesus está olhando para eles e fala assim: não, quem são vocês? Nunca vi vocês, não lembro de ter criado vocês, né? Não é nada disso. Não conheço no sentido, eu não tenho um relacionamento com vocês, então vocês não podem estar comigo. Afastem-se de mim. Então, conhecer aqui é um relacionamento. O que João 17,3 está nos dizendo é que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus, é ter um relacionamento com eles. Lá em 1 João 5,20 diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é Cristo. E por meio da fé no Evangelho nós temos acesso, nós temos esse relacionamento, nós podemos desfrutar da vida eterna, ou seja, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Cristo, que é o próprio Deus. É isso que João está falando aqui. Então, olha só, uma outra observação que a gente pode fazer é: a vida eterna não é somente existir para sempre. Tá? Isso é um conceito muito errado de salvação e de vida eterna. Não é somente existir para sempre. Até porque a gente sabe que aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que rejeitarem até a sua morte o Evangelho, vão continuar existindo para sempre. Só que eles são destinados para morte eterna. Ou seja, eles têm uma existência eterna, porém eles não recebem a vida eterna, e sim a morte eterna, que significa o afastamento de Deus para sempre. Eles não terão por toda a eternidade um relacionamento com Deus, e isso é a morte eterna. Mas eles existirão para sempre. Então note que a vida eterna é muito mais do que existir. Tem a ver com uma qualidade de vida, tem a ver com o desfrute de um relacionamento com o nosso Deus
com o nosso Salvador. Uma outra observação que eu gostaria de fazer aqui sobre esse assunto é: se cremos em Cristo, nós já temos a vida eterna e podemos desfrutar dela. João 5,24 fala o seguinte: quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna presente e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando a gente lê versículos que falam sobre essa expressão vida eterna, ao longo da Bíblia, nós encontramos duas ênfases. Uma ênfase no futuro e outra ênfase no presente. Existe uma ênfase futura, nós ainda aguardamos a vida eterna. A gente não tem a vida eterna na sua plenitude. Existe um aspecto da vida eterna que vai se manifestar lá na frente. A gente não pode negar isso. Mas existe um outro aspecto que nem sempre é percebido, que a vida eterna já começou para aqueles que creem em Cristo. De certa forma, ainda que seja em parte, ainda que de uma forma limitada, nós já desfrutamos da vida eterna, porque a vida eterna é o próprio Cristo, porque é um relacionamento com Ele. Esse relacionamento ainda não é perfeito, ainda temos muito a desfrutar e vamos desfrutar por toda a eternidade. Ainda guardamos isso na sua plenitude, mas nós já começamos a desfrutar de um relacionamento com Ele. Então nós já podemos desfrutar da vida eterna hoje. A gente não precisa esperar isso só para o fim dos tempos ou só após a nossa morte. O que eu queria destacar aqui é o seguinte: é que nós não cremos em Cristo porque nós simplesmente queremos ir para o céu, para um lugar. Nós cremos em Cristo porque nós queremos Ele. A promessa do Evangelho não é um lugar bonito, simplesmente. A promessa do Evangelho é um relacionamento com Deus. Um relacionamento que foi quebrado lá no Éden. Ele pode ser reconciliado, ele pode ser restaurado por meio da reconciliação do Evangelho. Então nós queremos Cristo, nós queremos Ele, nós queremos ser reconciliados com Ele. E como diz uma poesia antiga, se eu não me engano, um hino, que diz que o céu só é céu se Cristo estiver ali. Sem Ele nada faz sentido. Diante disso, deixa eu lhe perguntar, irmão, como está seu relacionamento com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? E aí, quando eu pergunto isso, eu não estou querendo dizer o que você tem feito para Deus. Tá? Não estou perguntando sobre seus ministérios, sobre seu trabalho para o Senhor. É possível nós ajudarmos pessoas, evangelizarmos, servir nos ministérios, e tudo isso é muito bom. Mas é possível fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, estamos nos afastando, estamos esfriando no nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Por exemplo, como está o seu tempo de oração? Eu não sei para você, mas para mim falar sobre oração é sempre um assunto confrontador, porque eu percebo que eu poderia orar muito mais, eu poderia dedicar mais tempo. E aí quando eu pergunto do tempo de oração, eu não estou pensando em intercessão, ok? Eu não estou pensando naqueles tempos que nós dedicamos para orar por vários pedidos dos nossos irmãos queridos, mas estou pensando mais naquele tempo de passar tempo com Deus, abrindo o coração diante de Deus, louvando a Ele, colocando os nossos temores diante dele, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, as nossas mágoas, talvez, agradecendo a Ele. Como está o seu tempo de oração? Lembra, não existe relacionamento sem investir tempo em conversa. E aí, diante disso, como está o seu tempo de meditação na palavra? Quanto tempo você usa para conhecer o seu Deus, o seu Salvador, para desenvolver um relacionamento com Ele por meio da palavra que Ele deixou para nós? Ou tudo que você recebe de Bíblia é aquilo que é ministrado no domingo? Como está o seu relacionamento com Deus por meio da palavra? Talvez tudo isso possa parecer simples para alguns, mas muitos cristãos têm desperdiçado o relacionamento que eles já têm com Deus. E aí acabam caindo numa religiosidade fria, vazia, numa vida cristã que se limita a simplesmente viver algumas regrinhas, e mesmo que essas pessoas não estejam necessariamente se desviando da fé e abraçando o pecado, acabam vivendo uma vida cristã fria, seca. O louvor se torna mecânico, as orações são poucas, a Bíblia já não chama mais atenção, o Evangelho parece que perdeu o brilho. Alguns até são rápidos em criticar movimentos heréticos, mas eles mesmos não desfrutam da verdade, eles mesmos não desfrutam do acesso que eles têm a Deus. Isso não é viver a vida cristã, isso não é viver a vida eterna, não é desfrutar daquilo que nós já temos em Cristo. Então, se você percebe que não tem aproveitado da vida eterna que você já tem em Jesus, decida hoje orar mais, ler mais a Bíblia, passar mais tempo com Deus, investir no seu relacionamento
com Deus. Lembre novamente, nós não queremos em Cristo porque nós simplesmente queremos ir para um céu, para um lugar bonito. Nós queremos em Cristo porque nós queremos Ele. O céu não é o fim, não é o nosso alvo final. O nosso desejo é estar com Cristo, conhecê-lo e desfrutar dele por toda a eternidade. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus abençoe, meus irmãos.